Boa noite, irmãos da doutrina espírita e todos que nos prestigiam com sua audiência. Desejamos muita paz a todos. Utilizando mais uma vez este veículo e formato de comunicação para chegar até você que nos escuta e que é simpático às nossas humildes palestras, quando nos propomos a trazer sempre ensinamentos de Jesus, com o único objetivo de nos tornarmos espíritos melhores, nos reconhecer como verdadeiros irmãos, filhos de Deus, como nos ensinou Jesus quando aqui esteve. Iniciando a nossa conversa, vamos fazer antes a nossa prece. Jesus, mestre e amigo, novamente estamos elevando o nosso pensamento ao alto, primeiro para agradecer essa nova oportunidade que nos é dada, para relembrar alguns dos seus ensinamentos quando de sua passagem pela terra. Vós, que sois o guia seguro de nossas vidas, que sois o caminho, a verdade e a vida, nos envolva numa vibração de paz, nos inspire para que possamos transmitir, com todo o amor, a mensagem programada para esta noite. Nós vamos ler uma mensagem de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que tem como título Trabalho Sempre. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em que te escores e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolva em melancolia, procura nele o clima a que te acolhas e observar-te-ás sob novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque, à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutar e obterás, em tempo breve, a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterição que te fira, refugia-te nele e recuperarás sem demora o lugar a que o mérito te designa. À frente de injúrias que te amarfanham o coração, insiste nele e com a bênção das horas ouvidarás escárnio e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano e a breve espaço granjearás serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que se lhe engrandece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações. Trabalha sempre no bem de todos, porque, trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, no item 3, Deixai vir a mim as criancinhas. Nós vamos ler um trechinho da parte do Evangelho de Jesus, citado por Mateus no capítulo 5, versículo 8, que diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Apresentaram a Jesus então umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse.
E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. Então, o nosso tema de hoje é bastante oportuno, pois nos leva a refletir quanto à importância do trabalho de educação do espírito em qualquer plano do universo, em nosso planeta, isto é, em nosso estágio evolutivo. O tema nos permite maiores reflexões, não apenas acerca da evangelização da infância, bem como a reforma moral do espírito encarnado. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humanidade, e da humildade, melhor. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como um símbolo desta pureza, como tinha tomado para o da humildade. Jesus, então, tomou a criança como símbolo desta pureza, em razão da simplicidade e da humildade que a caracteriza, e nos ensinou que para conquistarmos a felicidade devemos nos assemelhar a uma criança. Essa comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar, então, o modelo da verdadeira pureza. Mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de uma maneira categórica, absoluta, que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que se lhes assemelham. Então, nós perguntamos, já que a criança é um espírito reencarnado, por que ela não se mostra logo como é? E a resposta, na sabedoria divina, tudo é perfeito, e se Ele quis assim, é porque é necessário para poder suscitar cuidados e ternuras maternais, e também porque a fragilidade do seu corpo ainda em formação é incompatível com o de um adulto. Esse é um dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada que terão de dar contas. O caráter desse espírito, ainda criança, está temporariamente adormecido, em razão do esquecimento por que passa o espírito ao reencarnar, e só se manifesta gradativamente após o nascimento, à medida que os órgãos se desenvolvem e ele retoma a plenitude da consciência. Daí a importância, então, dos pais
nesta fase da infância, de reprimir os maus pendores, as tendências negativas, proporcionando ao espírito um recomeço com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. Jesus nos quer simples e puros de coração. É preciso expulsar para sempre a erva daninha para que haja uma colheita nobre e farta. Esquecer problemas superados e as provações vencidas para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Já nos alertava, nos dizia o apóstolo Paulo. Usar sempre do perdão, da paciência, da caridade, da indulgência, da humildade, para que nos tornemos os espíritos simples e puros de coração. Quando Jesus nos falou sobre a pureza de pensamento ou pureza de coração, é que nossos pensamentos refletem nossa condição espiritual. Somos o que pensamos e o que fazemos. Quanto mais afinizamos com os valores elevados do espírito, mais nos aproximamos da divindade. Quanto mais vinculados às vibrações inferiores da matéria, mais associados estamos aos planos inferiores da vida. Como espíritos imortais, temporariamente ligados à matéria, e sendo espíritas, temos consciência de que estagiamos em um mundo de provas e expiações. Somos responsáveis por, neste mundo, buscar melhor condição espiritual que nos seja possível alcançar. Temos plena consciência do desafio que isso representa e das dificuldades que temos que enfrentar para conseguirmos vibrar e, consequentemente, pensar em comunhão com os espíritos mais elevados, tornando-nos mais facilmente influenciáveis por esses companheiros da espiritualidade. O reino dos céus só é para os que têm puro coração. Jesus tomou como símbolo dessa pureza, em razão da simplicidade e da humildade que a caracteriza. E para conquistar a felicidade, devemos então nos assemelhar a ela, ou seja, a criança. Os espíritos nos alertam que a felicidade terrestre, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Percebemos nessa afirmativa que, nos dois planos da vida, a simplicidade baseia-se na forma mais elementar de viver, a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Não se exige vastos conhecimentos, uma grande casa, um carro do ano, uma mesa farta, mas tão somente uma vida que nos possibilite aproveitarmos os nossos momentos como espíritos, vivendo neste mundo como devem viver os homens. Desta forma, estaremos mais vinculados a valores que não nos prendam tanto às dificuldades do dia a dia.
Isto não quer dizer que para sermos bons espíritas ou bons cristãos, precisemos viver alienados do mundo em que vivemos, ou até mesmo abrindo mão de algum conforto que tenhamos. Não porque trabalhar honestamente e adquirir algo que nos propicie uma vida melhor faz parte também do nosso crescimento como uma forma de aprender, mas que para ser feliz nós deveríamos então aprender esses 3 pontos básicos para cada um de nós: a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então representam as verdadeiras conquistas que devemos buscar. Voltando à parábola de Jesus, quando olhamos uma criança, geralmente nos deixamos envolver pelo sentimento de carinho, de afeição que ela nos desperta. E não deve ser diferente. É importante que o espírito que reencarna sinta-se acolhido e amado. Para tanto, a providência divina vale-se desse período tão importante para o espírito encarnado. É sabido que com o passar do tempo, o espírito reassumirá seus valores e plenamente o exercerá. Fundamental não perdermos de vista a oportunidade de contribuirmos para a melhoria do nosso mundo, valorizando a infância. Também nós participando desse processo, estaremos nos assemelhando aos pequeninos, exercitando a docilidade e a candura, enfim, num resumo, sendo simples. Jesus, quando esteve na terra, ele aproveitava toda ocasião para mostrar um ensinamento. Ele falava por alegorias, por parábolas, deixava sempre algo no ar. Neste caso de hoje, ele usou a criança para dar exemplo de bondade, de pureza, de coração. Como nós falamos antes, não que ele queira que nós sejamos crianças, mas que nos assemelhássemos a elas. Porque a gente é acostumado a ver um bloquinho de criança brincando, de repente encrencam ali e discute, e acontece tudo aquilo, dali 5 minutos estão tudo juntos, já esqueceram tudo, estão brincando, estão amigos novamente. E é assim que nós deveríamos ser, porque nós temos que aprender a ter a humildade de coração. Nós vemos, além das pessoas, os que comandam as nações, os mandatários, muito orgulho, muita vontade de ser sempre o melhor país, o que quer dominar. E quanto dinheiro, por exemplo, é gasto para fabricar armas danosas, como as armas nucleares e tantas outras, etc. Quando na realidade o que Deus com certeza queria era que fosse usado melhor na ciência para descobrir a cura para tantas doenças que estão perturbando, usar na educação, na ajuda ao próximo, numa alimentação, no lar, dar uma vida um pouco mais decente para as pessoas. E eu
Hoje estava pensando, e é interessante todos nós meditar, por que será que alguns anos atrás apareceu tantas doenças, hoje aparecem tantas, como por exemplo a AIDS? Por que será que ela veio? Se não existia. E como nós sabemos que nada acontece por acaso, com certeza Deus permitiu que essa doença chegasse para coibir um pouco os abusos da sensualidade, da promiscuidade, enfim, de tantas coisas que nós estamos vendo. Hoje, nos atualizando, a pandemia, por exemplo, do coronavírus, o Covid-19, por que será que veio no mundo inteiro, trazendo esse temor tão grande, ceifando tantas vidas, deixando todos apavorados, as pessoas quase sem poder sair de casa? Por que será que veio? É importante nós pensar em tudo isso, porque se nós deixar o orgulho de lado, se nós realmente nos portarmos como verdadeiros irmãos que somos, buscar o reino de Deus, com certeza nós vamos deixar o orgulho de lado, nós vamos nos amar como verdadeiros filhos de Deus, que é o Pai comum de todos nós. Assim, estaremos, com certeza, construindo um mundo melhor, estaremos mais próximos de um mundo regenerado, a que tanto a doutrina espírita há muito tempo vem apregoando. Nós já deveríamos ter passado de provas e expiações para a regeneração, mas pelo nosso atraso, pela nossa ignorância e a nossa maldade ainda, o nosso orgulho, atrasamos muito. Aí nós voltamos naquele ensinamento. Se não é pelo amor, será pela dor. Mas por que nós temos que deixar de ser feliz pela dor e não pelo amor? Fica a interrogação, fica essa pergunta. Chegando ao momento das nossas irradiações, mas antes eu gostaria de pedir para cada um de vocês que está escutando neste momento, se você tem fé em Deus, em Jesus, coloque seu copinho de água, a sua jarra. Nós vamos pedir para que Jesus derrame o remédio que com certeza vai nos fortalecer muito o nosso corpo físico e o nosso espírito. Vamos pedir a Jesus que nos proteja os nossos lares, que nos livre das maldades, do vírus, que proteja todos os nossos familiares, os amigos, os inimigos, aos nossos irmãos que se encontram num leito de hospital, numa UTI, num centro cirúrgico, todas as vítimas do coronavírus, seus familiares, aos velhinhos que se encontram nos lares, alguns abandonados nos asilos. Há tanta gente que se encontra em depressão. Pedimos por todos eles, Jesus. Traga o ânimo para cada irmão necessitado. Aqueles que se perderam nos vícios das drogas. Outros tantos que estão na violência. Nós pedimos por todos eles, Mestre. Ampara a todos os sofredores. Agora, já se aproximando do final da nossa conversa, vamos ler uma mensagem da irmã Sheila, que tem como título Sem Perder Tempo. Não aceites o tóxico do ressentimento, ora trabalha, serve e segue adiante. Não te detenhas no charco do desânimo,
Ora, trabalha, serve e segue adiante. Não te precipites na fogueira da revolta. Ora, trabalha, serve e segue adiante. A experiência física é demasiado rápida para perdermos tempo perante os obstáculos naturais do caminho. Valorizemos a oração e o trabalho, servindo sempre, a fim de concluirmos a jornada vitoriosa perante a própria consciência. Como dissemos, estamos finalizando e a palavra nesse instante é gratidão. Gratidão a Deus pela vida e pelas inúmeras oportunidades que Ele nos dá de repararmos, de resgatarmos nossas falhas, nossas imperfeições, a caminho de uma vida mais feliz. Gratidão também ao meigo Nazareno Jesus, que há mais de 2000 anos aqui esteve, mostrando e exemplificando, e até hoje está entre nós, dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repetindo, Pai das ovelhas que me confiastes, nenhuma se perderá. E com certeza nenhum de nós vai se perder. Gratidão também a todos os que tiveram a paciência de nos ouvir, rogando a Jesus que lhes dê uma semana abençoada e produtiva. Desejamos a todos uma boa noite. Que Deus os abençoe.